Atividades de percurso 2. Atividades de percurso. Disciplina licitações e contratos administrativos e administração financeira e orçamentária. Aluna Daiane Silva Martins. Aluna Alice H. de Oliveira Santos. Lei Orçamentária Anual Município de Urupá 2020-2021. Questão 1. Para realizar esta atividade, a dupla deverá realizar uma pesquisa documental no portal de transparência do seu município, ou de um município vizinho, e coletar as seguintes informações. A. Qual o número e o ano de publicação da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021? R. Lei N 9202020. B. Agora, você deverá baixar o texto e os anexos da Lei Orçamentária Anual do Exercício Financeiro de 2021, selecionar uma ação governamental, projeto ou atividade, no anexo do detalhamento da despesa e identificar. B1. A esfera orçamentária, orçamento fiscal ou da Seguridade Social, que está vinculada à ação governamental. R. Orçamento fiscal. B2. O código e o nome do órgão e da unidade orçamentária que estão vinculados à ação governamental selecionada. R. 02.004.000.000.000.000, Secretaria Municipal de Educação. B3. O código e o nome da ação governamental selecionada. Descreva os motivos que levaram você a selecionar. 02.004.12.361.000.1004.1.004. Ampliar e reformar as unidades de ensino. A motivação que levou a escolher esta ação, participar e entender melhor os recursos destinados à educação municipal. B4. A categoria econômica das despesas constantes na ação governamental selecionada. R. 4.0.00.00.00.00 Despesas de capital. B5. Os elementos de despesas da ação governamental selecionada que podem ter reserva de dotações para planejamento de compras públicas na modalidade pregão eletrônico e compras pelo Sistema de Registro de Preço, SRP, na modalidade pregão eletrônico. R. Obras e instalações. B6. O identificador de uso dos elementos de despesa, recurso ordinário ou vinculado. Esse código vem completar a informação concernente à aplicação dos recursos, SOS, e destinar-se a indicar se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos ou de doações ou destinam-se a outras aplicações, constante na ação governamental selecionada. R. 4.4.90.51.00.00 Obras e instalações. Boa noite, temos aqui o modelo de template de pedido no trabalho, né? Com todas as informações pedidas, o código, o nome dos órgãos, a esfera orçamentária da ação governamental, as categorias econômicas das despesas de ação governamental. Vou filmar bem pertinho. E agora vamos para a questão 2. Vocês já estão cientes do advento da nova Lei de Licitação e Contrato Administrativo, a Lei 14.133 de 2021. Assim, em relação ao conteúdo do vídeo, a dupla deverá abordar ao longo do vídeo as questões abaixo, com fundamentos nesse novo diploma legal. A dupla deverá comentar o parágrafo único do artigo 11 da nova Lei de Licitação. É aquela lei que eu li lá em cima, explicando como o gestor público deve fazer o alinhamento entre as contratações públicas, o princípio do planejamento e as leis orçamentárias. No artigo 11 aqui, temos alguns incisos que eu deixei descrito aqui. O processo licitatório tem por objetivos assegurar a seleção da proposta apta a gerar resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, né? Inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. 2. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, né? Tratar todo mundo igual, os participantes, bem como a justa competição. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestantes inexequíveis e superfaturamento na execução de contratos, né? São aqueles preços aí muito altos, né? Ou aquelas propostas que não
que não tem como você aceitar. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, né? Alguma coisa mais voltada para o meio ambiente aí, com sustentabilidade. Mas vamos voltar aqui para o parágrafo único, que foi pedido para nós fazer o comentário. O parágrafo único diz assim: a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de risco, e controles internos para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no capítulo deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Quer dizer, esse parágrafo fica um pouquinho meio embaralhado, né? Fica difícil a gente entender. Vamos lá. Primeiro tentar entender o que é a alta administração. O que seria? Um órgão, uma pessoa, né? Na gestão pública, são os ministros, os diretores, os executivos, né? Na entidade pública, vai ser a alta administração a responsável em garantir que os contratos e licitações sejam executados dentro da lei. Então, o parágrafo único, ele fala basicamente isso, que está na mão da alta administração, né, a responsabilidade de controlar tudo. Então, o que seria no município? Talvez aí a secretaria executiva, né, um órgão de controle, como a nova lei de licitação, ela foi, no caso, foi executada em 1º de abril, então, assim, não temos muita informação de qual vai ser o órgão que vai ficar responsável, como vai ser a responsabilidade, mas a gente já sabe aqui no parágrafo 11 que vai ser responsável pela alta administração. E o que é a alta administração? É a mais alta autoridade de uma organização, né? Ou seja, os ministros, diretores e executivos vão ser essas pessoas aí que vão garantir que tudo saia dentro dos conformes. Ainda, a dupla deverá explicar a fase preparatória das licitações no termo artigo 18 da nova lei de licitação, dando ênfase ao planejamento e ao dever de compatibilizar-se com as leis orçamentárias, bem como o estudo preliminar. O artigo 11 da nova lei de licitação, ele tem 11 incisos e cada um deles trata e define o planejamento da licitação. Vamos deixar descritos os incisos abaixo. Aqui tem os vários incisos, são 11 incisos, não cabe aqui na tela do meu celular. Se eu for falar cada um deles, eu vou demorar muito no vídeo. E o vídeo já tá com 7 minutos de duração. Então, vamos lá se anexar só na parte que foi pedida, né? Que é explicar a fase preparatória das licitações, né? O planejamento, dando ênfase ao planejamento e que ele seja compatível com as leis orçamentárias. O que isso quer dizer? O artigo 18, ele deixa claro que deve-se haver um planejamento no processo de licitação e que ele deverá ser compatível com o plano anual de contratações, com base nas leis orçamentárias, ou seja, ele deve evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação. Então, todos os incisos aqui, eles vão definir esse planejamento a ser feito, né? Vamos aqui à última parte. Explicar o sistema registro de preço. O que é licitação para registro de preço? O sistema de registro de preço é um meio formal para a administração pública registrar preço de um determinado produto para futura e eventual aquisição. O que é futura e eventual? Quer dizer que ela é incerta. No caso, o sistema público pode registrar esses preços aí, mas ele não tem a obrigação de contratar. Agora vamos entender um pouquinho sobre o conceito de licitação carona. O que é a licitação carona? O carona no processo de licitação é um órgão que, antes de proceder à contratação direta, sem licitação ou com licitação, verifica já possuir em outro órgão público da mesma esfera ou de outra o produto desejado em condições de vantagem de oferta sobre o mercado, já comprovadas, ou seja, um determinado órgão não licitou, mas vai tirar proveito de dados de outra licitação, né?
identificar a inviabilidade das chamadas licitações carona com a nova sistemática trazida pela nova lei de licitação. A nova lei de licitação restringe as práticas carona, pois obriga então cada órgão ou entidade a saber previamente o que vai contratar, fazendo planejamento, disposto lá no artigo 18, aquele planejamento que eu falei lá atrás. Assim, a administração pública precisa participar do registro de preço, impedindo assim a licitação carona. Então, não vai ser possível pegar carona na licitação dos outros, porque nesse planejamento que é feito aqui atrás, cada órgão vai ser obrigado a fazer um planejamento aqui, né, do que vai ser contratado, o que vai ser definido. Então, a prática de licitação carona não vai ser mais possível. Então, é isso. Eu peço desculpa pela forma que eu tô gravando o vídeo, né? Porque eu trabalho pelo celular, então às vezes fica difícil editar um vídeo, fazer um vídeo bom. Mas eu acredito que ficou dentro do que foi pedido. Muito obrigada.